Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos fenômenos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, destrutivos do mercado: as bolhas financeiras. Mas olha, o nosso foco não vai ser em gráficos ou números. A gente vai direto na fonte, a mente humana. Vamos tentar entender a psicologia por trás de tudo isso. E, para começar, já vamos com a pergunta que não quer calar, né? A questão que vai guiar toda a nossa conversa. Se a gente já sabe o que são bolhas, se a história está cheia de exemplos, por que continuamos a cair na mesmíssima armadilha? É um quebra-cabeça e tanto, mas que vamos montar juntos, peça por peça. Então, para começar, vamos entender o que podemos chamar de o grande paradoxo das bolhas. É aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Primeiro, vamos alinhar os conceitos. O que é, afinal, uma bolha financeira? Pensa assim, é quando o preço de alguma coisa, uma ação, um imóvel, o que for, dispara e fica muito, mas muito acima do seu valor real, que a gente chama de valor fundamental. É um crescimento que se baseia mais na especulação do que na realidade. E é por isso mesmo que, uma hora, ele não se sustenta. E é aqui que mora o tal do paradoxo. Se a gente olha para a história, nossa, desde a crise das tulipas na Holanda séculos atrás, até a bolha da internet nos anos 2000, o padrão se repete. A gente vê a euforia, o colapso, o prejuízo e ainda assim, um tempo depois, lá vem outra bolha se formando. Parece que a lógica não se aplica, né? Pois é, a resposta, ao que tudo indica, não está na economia, está na nossa cabeça. A semente de uma bolha, veja bem, não é plantada no mercado. Ela nasce na mente de cada investidor. A gente está falando dos famosos vieses cognitivos, aqueles atalhos que nosso cérebro usa e que, muitas vezes, nos deixam bem vulneráveis. O primeiro gatilho poderoso é um clássico, o viés de otimismo. Sabe aquela vozinha interna que diz: isso pode até dar errado para os outros, mas comigo vai ser diferente. Então, é exatamente isso. No mundo dos investimentos, essa confiança toda pode ser um perigo. E na prática, esse pensamento se manifesta assim. A pessoa vê o preço subindo sem parar e simplesmente ignora os riscos, convencida de que a sua história vai ter um final feliz. Fica aquela sensação de ter encontrado a oportunidade única que ninguém mais viu, quando na verdade ela está apenas seguindo um roteiro bem antigo. Agora, a gente adiciona a essa mistura um dos sentimentos mais potentes que existem: o FOMO. É a sigla em inglês para Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. E aqui a racionalidade vai embora. É pura ansiedade, pura emoção. A gente vê os outros ganhando dinheiro e sente uma pressão enorme para participar também. O FOMO em ação é exatamente isso. Você vê conhecidos ganhando dinheiro e bate aquela necessidade urgente de investir também, sem nem pesquisar direito. A lógica e a análise ficam para depois. O que importa é não perder a grande chance. É uma decisão movida pelo pânico de ser deixado para trás. Então, percebe? A gente tem esses dois elementos dentro do indivíduo. Um otimismo que nos cega para o risco e um medo que nos empurra para a ação impulsiva. Juntos, eles criam uma faísca. Só que uma faísca sozinha não causa um incêndio. Ela precisa de combustível. E no mundo financeiro, o combustível é o comportamento de grupo. É quando a psicologia de um indivíduo se transforma numa verdadeira febre coletiva. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como esses sentimentos individuais são amplificados de uma forma gigantesca quando a gente se junta à multidão, criando uma força que parece imparável. O conceito-chave aqui é o comportamento de manada. É a nossa tendência natural de seguir o que a maioria está fazendo. A lógica individual é meio que suspensa, porque parece mais seguro estar com o grupo. E o movimento se autoalimenta. Cada pessoa que entra atrai mais gente, tornando a manada ainda maior. E o que justifica esse comportamento é a chamada prova social. O nosso cérebro pega um atalho. Bom, se tanta gente está fazendo a mesma coisa, eles devem saber de algo que eu não sei. Logo, deve ser uma boa ideia. Essa suposição valida a decisão de seguir a multidão. E o que era pura especulação acaba parecendo sabedoria popular. Mas como a gente sabe, toda bolha eventualmente encontra um alfinete. E quando ela estoura, a psicologia que a inflou se inverte de forma dramática. A ganância dá lugar ao medo e a euforia se transforma em pânico. O colapso segue uma montanha-russa emocional bem previsível. Começa lá no topo, na euforia, a certeza de ganhos fáceis. Depois vem a ansiedade, com os primeiros sinais de fraqueza. Em seguida, a negação. É só uma correção, já volta a subir. E então o pânico toma conta,
com todo mundo vendendo em massa para evitar perdas maiores. Por fim, vem a capitulação, o abandono total da esperança, quando as pessoas vendem a qualquer preço só para encerrar o sofrimento. Depois de entender essa ascensão e queda, o que a gente pode tirar de tudo isso? Qual é a lição fundamental que a psicologia nos oferece sobre as bolhas financeiras? A grande lição é esta: bolhas financeiras têm muito menos a ver com modelos econômicos e muito mais a ver com os padrões previsíveis do comportamento humano. Elas são um reflexo do nosso otimismo, do nosso medo e da nossa necessidade de pertencer a um grupo. São um fenômeno profundamente humano. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Entender toda essa psicologia por trás das bolhas, isso é o suficiente para nos proteger delas? Ou será que a força desses vieses e dessas emoções coletivas é tão poderosa que, mesmo sabendo de tudo isso, estamos meio que destinados a dançar essa mesma música de novo no futuro? Fica aí a